Seguinte, final da Copa do Brasil no final de semana, famoso domingo, e o jogo é entre Flamengo e São Paulo e Flamengo. E aí a gente resolveu fazer aqui no Mano a Mano um negócio de Flamengo do século e São Paulo do século. Porque são times muito vencedores, neste século, inclusive. Com título brasileiro, com título de liberta e tudo mais. Então a gente fez a nossa seleção, e aí, imagino que já tem alguma discordância aí, de repente vocês queiram algum nome que não está aqui, mas tem que pensar que tem que ser um time que de fato dê pra jogar. Dá pra ser a loucuragem, vai ter os melhores. Surubandê, né? Não dá pra Se você quiser o seu time, faz o seu mano a mano, né? Aqui é o nosso mano a mano e é esse que foi feito e acabou. Se você quiser também, bota nos comentários o seu time. Que eu não lerei. Sempre um cara simpático. Roda a vinheta. Depois você que é, né? Aí depois você que é antipático. Quantos comentários tá aí na lei também? Eu não leio. Pronto. Você só me xinga, eu vou lá ler xingamento? Eu não vou. Você é só diminuída pelo simples fato de ser mulher, pô. Então. Me irrita. Vamos começar com os goleiros. Júlio César ou Rogério Ceni, Vitor Sérgio? Então, eu vou levar como critério para votar nisso aqui o que os envolvidos fizeram pelo clube no século, perfeito? Perfeito. Então, assim, o Júlio César, para mim, ele está no Flamengo de todos os tempos. Se eu tiver que escalar o Flamengo de todos os tempos, eu escalo o Júlio César. O Rogério também está no seu São Paulo de todos os tempos. Claro, mas dito isso, se é porque fez no clube, lógico que a gente tem que escalar o Rogério Ceni, porque fez mais no São Paulo do que o Júlio César fez no Flamengo. E se o Flamengo hoje pode dizer que não caiu, o Júlio César tem muita contribuição nisso. Porque ele salvou o Flamengo em uns 3 anos aí no meio da primeira década do século. Mas o Rogério é um voto poupa-tempo. Compensação, se o São Paulo pode dizer que é campeão mundial, é por causa do Rogério. Perfeito. Entre ser campeão mundial e não ser rebaixado, eu acho que é melhor ser campeão mundial. Eu também acho. Aí eu chego a dizer que é fácil. Pelo que fez nos clubes, é o que a gente vai levar em consideração aqui. É isso, pelo que fez nos clubes. Tranquilo e calmo. Mas eu fiquei surpreso com a informação de que o Vitor considera o Júlio César o maior goleiro da história do Flamengo. Eu acho. Fiquei surpresa também. Léo Moura ou Cicinho? Rapaz, essa é uma boa discussão. Eu acho que os dois tiveram momentos, por uma questão de mercado, o Léo Moura esteve mais tempo no Flamengo e acho que acabou se destacando porque jogava muito, pediam ele na seleção e tal, mas também tinha uma escassez. O Cicinho atingiu um nível altíssimo, né, no time do São Paulo, inclusive cobravam e pediam o Cicinho na seleção em 2006 como titular, né, até barrando o Cafu antes da Copa de 2006. E isso começa no São Paulo. Putz, velho. Aí eu vou desempatar com quem eu acho mais jogador. Porque eu acho que eles entregaram muito nos clubes. O Léo por mais tempo. Aí eu vou votar no Cicinho. Eu acho que sim, mais jogador também. Mas e aí, a história dos Tainá já votou, acabou. O Vitor, você não precisa nem votar aí. Não, mas calma, eu falei, eu acho ele mais jogador. Mas e a história nos clubes? Não, mas acho que a história dos clubes, assim, que o Léo Moura, ele é muito importante para um momento muito complicado do Flamengo, né? E mesmo assim ele ainda ganha Campeonato Brasileiro, sendo um cara importante, embora na campanha do Brasileiro ele foi muito xingado pelo torcedor em alguns momentos, por causa de crise. Mas ele ganha a Copa do Brasil, sendo um jogador importante. Mas acho que os títulos do Cicinho são mais relevantes, né? Então, pensando nisso, eu acho que o Cicinho fez mais. E aí é um pouco da estrutura dos clubes, né? O Flamengo naquela época ganhou até mais do que devia. Como o Flamengo naquela época, o Flamengo do Léo Moura ganhou mais do que o clube estava preparado para ganhar. E o São Paulo do Cicinho ganhou o que ele podia ganhar e que estava preparado para ganhar. Então, por isso eu vou votar no Cicinho. Então, o Cicinho leva essa. A escassez de um período do Flamengo, eu não estou falando que é especificamente por causa do Léo Moura, mas alçou alguns jogadores a referência pela falta, né? Sim. É diferente do São Paulo, que estava no hype ali. Vamos para a zaga, Vitor Sérgio. Rodrigo, Caio ou Miranda? Cara, é um voto difícil, porque eu acho o auge do Miranda é melhor do que o auge do Rodrigo Caio, perfeito? O auge na vida. O auge na vida, o Miranda foi mais zagueiro do que o Rodrigo Caio foi, mas eu acho que o Rodrigo Caio... Até pelas lesões do Rodrigo Caio, eu acho. Também, né? O Rodrigo Caio perdeu uma transferência para o Valência, se eu não me engano, por uma questão física.
né? Então, assim... Qual? Exatamente. Então, eu acho que o Miranda foi mais. Mas eu acho que o Rodrigo Caio foi mais importante pro Flamengo do que o Miranda pro São Paulo. O Miranda ganhou 3 brasileiros no São Paulo, o Rodrigo Caio ganhou 2 brasileiros no Flamengo, jogando e participando muito bem. Eu tô nem considerando os títulos da parte que ele tá machucado, né? Por exemplo, a segunda Libertadores, ele ganhou, mas não tô nem botando. Ele ganha 2 brasileiros sendo muito importante, inclusive no segundo, jogando com o Arão da zaga e ele consertando muitas coisas ali, com um jogador improvisado. E o 2019 dele é perfeito. Perfeito em todos os níveis, do futebol e de lesão. Ele passou 2019 e jogou 64 partidas em 2019, que talvez deve ter sido o recorde da carreira dele. Então, entre os dois, no clube, no século, Rodrigo Caio. Pra você, Formiga? Eu vou ter que divergir do relator. Vou de Miranda, eu acho que foram 3 anos absurdos, invariavelmente o melhor, se não o melhor zagueiro do futebol brasileiro nos 3 anos. Depois ainda ganha em 21 já coroa, né, e jogando bem. E aí no desempate, quem eu considero mais zagueiro, eu acho o Miranda mais zagueiro que o Rodrigo Caio. E aí eu entendo a história de pro clube, eu tenho dúvidas sobre a história da importância, porque aquele São Paulo do Muricy tinha muita consistência defensiva e passava muito por ele, né? Você teve trocas na zaga e ele como constância ali. Não, e eu acho que aquele São Paulo, diferente do Flamengo, do Rodrigo Caio, que a grande questão não era defensivamente ser um time super, ultra, mega seguro, era um time que ofensivamente eu acho que encantava muito. Eu acho que o São Paulo do Miranda, defensivamente, era a grande questão naquele São Paulo. Mas tem que lembrar que o Flamengo do Jorge Jesus só funciona por causa da linha da zaga jogando no risco que estava, e o Rodrigo Caio é importantíssimo para aquilo. Não existiria o Flamengo do Jorge Jesus sem os zagueiros, o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, jogando do jeito que eles jogaram, para mim. Eu acho que sim. Acho que tem um ponto importante aí. Mas eu acho que não é a principal característica daquele Flamengo. A gente não lembra daquele Flamengo por conta da zaga. E eu acho que a gente lembra muito do São Paulo, do tricampeonato brasileiro, por conta da segurança defensiva. Então eu vou de Miranda nessa também. Juan ou Lugano? Muito difícil. Eu vou até tirar uma dúvida aqui. Eu acho talvez o voto um dos mais difíceis. Eu acho muito fácil. Louco. Não acho fácil, não. Muito fácil. Eu não acho fácil. É porque, na real, é que o Juan sai muito cedo, né, do século e depois volta num outro período. Eu acho o Juan mais zagueiro, mas se você for olhar no clube, talvez o Lugano tenha feito mais. Porque o Juan vai embora em 2002, né? Cedinho, então, assim, ainda menino. Depois, quando volta mais velho, já volta num momento enjoado. E o Lugano pega um auge, né? Eu acho que aí no desempate vai ficar para Lugano, mas eu não acho fácil não, porque eu acho o Juan bem mais zagueiro que o Lugano, como jogador de futebol, né? Tudo bem, mas eu acho que aí a gente foi o que vocês falaram, inclusive, no primeiro voto, para avaliar o que fez no clube. Aí para avaliar o que fez no clube, aí eu acho que o Lugano tem vários plus para contar. Eu acho assim, acho que é um voto muito fácil pro Lugano, mas muito fácil, porque o Juan, ele é um cara que acompanha a carreira do Juan inteira. O Juan, ele sobe em 97 sem estar preparado para subir, volta pro Júnior, que era uma coisa normal. Hoje, outro dia deu uma confusão por causa do Hendrick, quando alguém, não me lembro quem cogitou de o Hendrick voltar para base. Exatamente. Mas então, isso era uma coisa super normal na época, né? O cara subia, não tá legal, volta pro Júnior. E o Juan voltou. Às vezes até pra ter mais minutos. Tá pra ter mais minutos, pra contribuir, pra desenvolver. Então o que acontece? E aí ele volta, e quando ele volta totalmente preparado para um zagueiro sensacional, mas em termos de conquistas, são poucas. Tanto é que quando ele volta pro Brasil, muita gente imaginava que ele voltaria pro Flamengo e acha que ele pegaria no Flamengo uma fase com ele ainda melhor, ele escolhe voltar pro Inter. Depois, quando ele volta pro Flamengo, ele já tá bem no fim da carreira. Então, pra mim, é muito simples, que é o Lugano, mas muito. Você pega os títulos do Juan no Flamengo, é a Copa dos Campeões, é o tricampeonato carioca. E mais um ou outro carioca que ele ganhou na volta. Então, assim, pra mim não tem comparação. É Lugano muita coisa, embora eu concordo com o Formiga que o Juan foi muito mais zagueiro de qualidade do que o Lugano. Mas em termos pro São Paulo e pro Flamengo, o Lugano, muita coisa. Agora a gente vai fechar a zaga, por enquanto só jogador de São Paulo apareceu, tá? Felipe Luiz ou Júnior? Acho difícil, mas eu acho que pela longevidade, pelo que ele aportou, pela mudança de muita coisa que ele fez dentro do Flamengo, pela capacidade de influenciar nos títulos, no modo de jogo, para mim é Felipe Luiz. Embora o Júnior tenha ido muito bem no São Paulo, o Felipe Luiz tem mais tempo, tem mais longevidade e acho que tem mais impacto.
Eu tô curiosa pela... Embora o Felipe Luiz, todas as finais de Libertadores que o Felipe Luiz jogou foram traumáticas, né? Coitado. 2 que ele se machuca e as 2 primeiras que ele, ou na segunda ele se machuca, mas ele joga mal, tava mal no jogo e na primeira ele faz uma partida terrível. Mas no geral, é Felipe Luiz. Tô curiosa pela comissão técnica, Felipe Luiz técnico e Rafinha auxiliar. Rafinha já disse que isso vai acontecer. Tô curiosa pra ver isso. E aí? Eu acho uma ótima disputa, eu acho que a melhor versão do Júnior é no Palmeiras, nem é no São Paulo. Acho que ele entrega bem no São Paulo ali, mas eu acho que o Felipe Luiz, ele é uma ruptura, né? E eu acho o Felipe Luiz mais jogador do que o Júnior, então, assim, se a história é parecida, mas pendendo pro Felipe Luiz, ele ainda ganha pelo fato de, pra mim, ter um entendimento maior de jogo. São características distintas, né? Mas eu sou mais Felipe Luiz. Sou também. Vamos começar o nosso meio campo. Felipe Luiz, então, foi o primeiro do lado do Flamengo do século a receber um voto. Gerson ou Mineiro? Rapaz, é bem difícil. Assim, enquanto jogador, eu acho que são completamente diferentes. O Gerson de 2019 é uma coisa, os outros Gersons representam outra coisa, o de agora é outra parada. Eu acho que o Mineiro tem uma regularidade, uma adaptabilidade. 2020 o Gerson joga muito também, né? O brasileiro 2020, muito. Eu acho que metade dele. Muito. E aí eu acho que o Mineiro tem uma adaptabilidade ao que era aquele São Paulo, né, a ponto de, enfim, depois sair de seleção e outra parada. Eu acho que ele acabou mais catapultado pelo aquele São Paulo do que o Gerson no Flamengo. É um voto duro, assim, eu prefiro o Gerson enquanto jogador, mas no recorte, no clube, eu acho que por muito pouco eu vou no Mineiro. Mas muito pouco mesmo. Até porque ele tem um gol de título mundial aí também. Um negocinho de gol decisivo. Acho que deve contar aqui, né? E aí, Pérez? Acho que é isso, né? Acho que é isso. O Mineiro, já que a gente está pegando a importância para o time, ele é o autor, ele é um equilíbrio ali de um time que precisava desse equilíbrio ali. Ele faz isso. Né, Mineiro? E ainda faz um gol de título mundial. O Gerson acho que foi importante demais em 2019. Acho que ele é muito importante em 2020. Muito importante, especialmente depois que o Diego entra, né? O Arão vira zagueiro, o Diego entra como titular, o Gerson cresce num nível. A segunda metade do campeonato, o segundo turno do Gerson é coisa de maluco, mas acho que o Mineiro foi mais impactante, já que é o critério que a gente está usando aqui. Boa. O nosso meio campo do Flamengo, ele tá um pouquinho serelepe. Bailarino. Petkovic ou Hernanes? Cara, acho que esse voto é muito difícil. Esse voto é bem difícil. Em termos de conquistas, o Hernanes tem mais, né? Porque o Hernanes tem 3 brasileiros e o Pet tem 1. O Hernanes ganhou os 3? Né? Ele ganhou os 3 ou ganhou os 2? Acho que os 2. Acho que ele ganhou só os 2 seguintes. O Hernanes tem algo importante depois, que foi a queda, evitar a queda do rebaixamento. Muito. Né? O Hernanes volta da China e ele volta a nível de ser cotado para 7-8, né? 7-8, ele não ganha em 6. Ele volta a nível de você pensar, será que ele foi o melhor jogador do campeonato? Jogando metade, quase, um pouquinho mais da metade do campeonato, num time brigando para não cair. Em compensação, o Pet... Ele ganhou bola de prata em 2017. Em compensação, a trajetória do Pet em 2009 é um troço de maluco, né? Eu acho bem difícil. A trajetória do Flamengo em 2009. Fora 2001 ali, né? 2001, gol do título daquele jeito, né? E depois a Copa dos Campeões, que é bizarra também. Também fazendo gol de falta contra o São Paulo. Cara, eu vou votar no Pet, porque eu acho que o time do Flamengo era mais bagunçado em 2009 do que o São Paulo era em 2007, 2008. Mas 2017 eu não sei. 2017 não sei. Mas, enfim, acho que eu vou votar no Pet porque ele tem o gol do título que é muito emblemático em 2001. Em 2009 ele tem gol olímpico contra o Atlético, gol olímpico contra o Palmeiras em confrontos diretos, né, aquele arrancada. Quem é mais jogador? O Pet eu acho que tem mais habilidade. O Pet acho que tem mais habilidade. Vou votar no Pet. Tá. Você, no Chicote. Cara, eu acho muito duro esse voto porque o Hernanes tem uma regularidade absurda, um impacto tremendo de ser o melhor jogador assim, acho que o melhor jogador em um dos brasileiros ele foi, por mais que não tenha sido eleito. Tem o de 17 que ele faz o que faz. O Pet ele tem uma questão que é simbólica aí, que é muito importante, que ele durante um bom tempo, ele foi o maior camisa 10 do Flamengo pós Zico. Ou que chegou muito longe, mas que chegou mais perto. Sim. E eu acho que ele remete a uma coisa... Eu vou mudar meu voto.
Tu Sabe vai por quê? mudar? Eu vou mudar. Porque eu vou votar no Pet. Eu vou mudar meu voto, sabe por quê? Porque tem um componente aí que o Pet, pô, ele jogou no Vasco, ele jogou no Fluminense. Mas o que isso tem a ver? Eu acho que isso atrapalha, um pouco. Eu vou Que votar tu, pô, tu eu vou criou votar no uma Hernandes. muleta de não. argumento Aí aí eu acho que- agora. acho Eu vou votar no inventou Hernandes. um Não, acho que é o criasse um Hernandes. argumento aleatório, sabe por quê? Porque acho que é representatividade pro clube, pô. Pô, e ele é super. Ele é super, mas o Hernandes é super de 2 títulos brasileiros, é super evitando um rebaixamento. Pois eu acho que o Pet representa mais pro Flamengo do que o Hernandes do Eu São não Paulo. sei. Eu não sei. Eu tenho essa minha dúvida. Eu mudei meu voto, eu vou votar no Hernandes. E assim, ainda digo Cara, mais, veio de golpe, do nada. o que o Pet Não, faz de em golpe, 2000... de golpe, eu tô querendo votar meu voto sem ninguém falar nada, pô. O Pet golpe é o Pet esse, faz pô? uma parada em Apesar 2009. de o nosso pseudo tá aqui, não tem golpe nenhum. O Pet faz um negócio em 2009 muito difícil, cara. Ele já era coroa e ele é um... Não, beleza, junto com o a Adriano, trajetória... o melhor jogador do campeonato, pô. É, a trajetória. Pô, cara, o Hernandes, o que ele faz em 7 e 8, é um troço de maluco. Depois o que ele faz em 17, eu vou votar no Hernandes. Acho que ele representou mais por... Em termos de título, é o Hernandes, né? 2 brasileiros valem mais do que um brasileiro e um estadual e uma super... só que... Como é que é o nome? É Copa dos Campeões. Que é Dois uma outra brasileiros época, e né? Salvado o rebaixamento. 2 brasileiros e poder do São Paulo dizer que nunca caiu. Então, Não, peraí, mas o tri carioca do Flamengo, o gol de falta dele contra o Vasco vale mais do que o salvar contra o rebaixamento. Aí fica um brasileiro. Jamais. O quê? Jamais. eu acho que é discutível. Olha, jamais. Eu diria que eles são Olha, iguais. o Vasco. O gol Eu diria é um que dos eles gols são- mais importantes da história do Flamengo. Exatamente. Ele mesmo. tem um dos gols mesmo, mais mas eu acho que é o importantes mesmo, da história do Mas Flamengo. eu acho que é o mesmo patamar. E o Vasco Ô, sendo cara. bem melhor do que o Flamengo Bem no melhor, geral do tri, né? exatamente. É um gol Tudo muito bem, mas a emblemático. gente tá falando do É. negócio de você continuar dizendo que você nunca foi rebaixado. Não, beleza. Pô, isso mas- é grande pra É cacete. grande pra caramba. Por Esses isso que dias a gente fez uma gravação e o senhor ficou Mas peraí. 300 vezes falando que nunca tinha caído. Então, Não, é uma muito vez só foi representativo. perguntado. Eu também acho que é, Não, mas você uma acha vez que foi perguntado, mas o senhor falou várias vezes. sem o Hernandes teria caído? A gente tá cravando isso? Eu acho que era bem grande a Eu possibilidade. acho que a sem- chance era sem o muito Pet- grande. Pseudo. Era muito grande. Teria caído. Teria Sem caído. o Pet não teria o título, fato, né? Qual o título? Não teria o título. Não, basicamente nenhum. Tá, é. Nenhum deles. Não, beleza. Nenhum deles. É, mas é. Tudo Poderia bem, ter o mas da aí Copa nenhum dos deles. Campeões. O Flamengo iria mesmo Vamos sem comparar perder. especificamente a comparação que você fez. Você acha que Do o gol Hernandes com ele é o salvador considerado do rebaixamento. o maior meia do São Paulo pós-Raí? Ele é o Não, maior meia do São Paulo não. pós-Raí? Não, Porque não. o Pet foi durante anos o maior meia do Flamengo, ou camisa mas- 10 pós-Zico. Não, peraí. Na cabeça das pessoas, ele era o maior ídolo de uma geração inteira. Naquele time do São Paulo, o Hernandes não era o maior ídolo. Não, mas E é nunca que- foi. Tá bom, Era o mas é que você Rogério. Eu acho que a gente foi pra um outro É que negócio. ninguém Não, tô conseguiria jogando aqui os competir com o argumentos. Rogério de maior ídolo. Né? Ninguém conseguiria Não, competir com o é. Rogério de maior Acho que ídolo. Tele e Rogério É. pode ser a grande Entendeu? discussão do São Paulo. Acho que é isso. É... Mas tu que vai decidir, Tainá, se vira aí. É. Ela tá condicionada já, né? Ficou claro aqui. Não, então, é justamente isso que eu tava dizendo aqui. Eu tava contra-argumentando o que você tava dizendo do gol e de salvar do rebaixamento. Isso eu discordo do que você diz. Eu acho que é mais importante salvar do rebaixamento do que aquele gol do Pet. É. Pra uma pessoa que Eu não é acho- torcedora nem do Flamengo nem do São Paulo. Eu acho que se Vendo você a pegar frieza equiparado. fora do bagulho. Se você Eu pegar acho que é equiparado. os 5 gols mais emblemáticos da história do Flamengo, você vai ter o gol do Gabigol, vai ter gol na final do Mundial, vai ter o gol do Rondinelli. Em algum lugar desses 5, o gol do Pet está com certeza. Tá, é porque salvar do rebaixamento, num geral, não entra em gols Não, da eu história de um entendi. clube. A não ser que fosse uma coisa assim, né? Pô, era o último jogo, Tipo ele o Dunga, fez, tava, quando fez um tipo gol o de Dunga cabeça contra o lá Inter. Esse no time Inter. era com Esse tá, é um esse gol time era que- com o Muricy treinando, né? Que o Muricy Que ele entra volta. pra, ele volta A galera pra lembra resolver. mais do Muricy do que do Não, Hernandes. senhor. Pergunta Não, pro senhor. o Justin Grilo Não, ali. senhor. Pergunta Não, pro Justin senhor. Grilo o que ele fala. Não, O Justin senhor. Grilo só Não, fala do senhor. Muricy, o Justin Grilo. Tá, Não, senhor. a minha discordância, ela é esta. Tudo bem, tudo bem. Não significa que o meu voto esteja decidido aqui, Dito que é o isso. Hernanes. Eu vou votar no Pet. Dito isso, eu vou votar no Pet. Caraca. Porque eu acho, porque pra mim é parecido Memória, aqui de memória. representatividade. Entendi. Não, só que eu acho o Pet mais jogador Ah, tá. que o Hernanes. Boa, tá bom. Então, no desempate, eu vou de Pet. Cara, a representatividade eu acho fantástica do Pet. Mas eu acho que o Hernanes, enfim. Tu acha que do tricampeonato do São Paulo, na hierarquia, pseudo que é São Paulino, naquele tricampeonato, qual é a hierarquia das relevâncias? É Rogério, Muricy. é Muricy, é Miranda, o Richarlison. Não. Não, eu tô jogando aqui. O Hernandes entra onde? Ele é o quinto da Tem hierarquia? muitos, Dagoberto, Borges. Borges.
Fala aí do triatlo, o teu top 5. O Hernani está no top 5? Da trilogia. Da Lógico trilogia. Que tá, gente. Lógico que tá. Pô, acabou a discussão. Eu Lógico acho que tá, gente. Não, Como mas eu- não tá? Pô, tu tá perguntando pra um São Paulino, o cara tá dizendo que não, tá, pô, dizendo é lógico que tá. Muricy, Rogério, igual o outro Miranda, perguntando um Muricy, aniversário. Rogério, Miranda. Tu bota mais um, então o Hernandes aí. Dagoberto. Tá, Dagoberto e Hernandes, lógico que o Hernandes tá. O Hernandes Richarlison não tá aí. Ah, eu acho que o Hernandes foi mais importante do que o Richarlison. Cara, Eu acho que tem briga, viu? não sei. Mas é que a gente tá falando de um São Paulo Tá, tinha mas já muitos votou no grandes Petkovic. nomes, né? Já Já voltou votou no no bet, bet. daqui a pouco ela Arrasca muda. e Kaká. Que belíssima disputa, mas é fácil. No clube, no século, é Arrasca mole. Esse é o belo voto pra só printarem o resultado. Não, mas Sem no saberem a clube, discussão, né? E pô, aí, dá Arrasca vontade de fazer ganhou aquele Kaká. negócio aqui, no clube, fazer o que o Vitor O faz, meu no celular clube. tá ali, nem tá aqui. senão eu É, Arrasca e Kaká. faria. Você tá pegando no clube um torneio Rio-São Paulo e uma campanha de vice-campeonato brasileiro, que o Kaká joga muito bem em 2014, Que dureza. contra ser um jogador importantíssimo em vários títulos. Contra o cara que 2019. superou o Pet. É, exatamente. Então, é Arrascaeta, sem dúvida. O Arrasca ganhou do Kaká. É, mas isso mesmo tinha que ganhar. Nesta Tu votaria em comparação quem aqui também? tinha que ganhar. Hã? Tu votaria no Arrasca? No Arrasca, óbvio. Gabigol ou Lucas? Outra coisa, né? Você tá pegando o Lucas, que tem um começo fenomenal durante anos. Eu acho que ainda foi o maior ídolo por uma geração inteira de São Paulino, mesmo longe, mas que concretamente pro clube, pouco, né? Tem o título... Acho que ele nunca foi o maior ídolo Tem pra o nenhum São título... Paulo. Não, tô falando. Por uma geração ali que Acho que via continuava ele... sendo o Rogério. Não, sim, o Rogério sim, mas tô dizendo aquele cara que fica na memória do torcedor, tá. do driblinho, do Sim, cara que, sim, sim. daquele amor que tá longe, que o cara Seu fica também. idealizando sempre, era o Lucas, foi Sim. pra essa galera, mas na prática é um título de Sul-Americana e talvez, quando a gente tá gravando antes da decisão, talvez um título de Copa do Brasil, contra, né, um Gabigol de artilheiro do Brasileiro 19 com título, fez o que fez na Libertadores, artilheiro e 2 gols na final, gol do título em 2022 da Libertadores, brasileiro de 2020/21, o Gabigol foi o melhor jogador daquele campeonato. O Claudinho recebeu o prêmio, mas errado. Hoje eu tenho convicção, errado. Voto cult, né? Eu acho que ali foi Acho que foi um voto de reta final Acho que foi um também. voto ali de que não tinha muito ninguém. Aí o Gabigol, na época de pandemia, o campeonato parou, então o pessoal vivendo. Mas pega a reta final do Gabigol, é um absurdo ele fez. Ele decidiu quase todos os jogos. Então, assim, Gabigol, muita coisa. Mas o Gabigol não consigo jogar na Europa. Mas o contexto aqui é São Paulo e Flamengo que fizeram no clube, né? Então não tem muita comparação, não. É Gabi. Bruno Henrique... Porque se for por esse argumento aí, o Lucas na Europa talvez tenha tido uma trajetória mais longeva e rica do que o Raí. E não tem dúvida, né? Isso aí, sim, não tem briga, né? sim. Quem jogou mais bola, então isso é bobagem. Eu acho que não entra aqui na briga. Não, acho que alguém pode Por mais que o Raí argumentar tenha isso. sido muito importante pro PSG. Bruno Henrique e Dagoberto. Acho pica. Pô, eu acho muito difícil, mas eu acho o Bruno Henrique mais jogador e acho que ele jogou melhor por mais tempo. Tu não acha ele mais também jogador? Pô, eu acho ele não raro, tenho essa muito certeza. diferente. Não tenho essa certeza. Não tenho essa certeza. O Dagoberto era assim. Eu acho Raiva também. do Dagoberto. Eu acho que o Dagoberto vai ser um dos jogadores muito subvalorizados no futebol brasileiro. Ele merecia muito mais cartaz do que ele tem, mas acho que o que o Bruno Henrique fez no Flamengo de ser o diferente de um esquema ali, de ganhar a bola aérea, de ganhar na explosão, de crescer em jogos muito decisivos, eu acho que ele fez mais do que o Dagoberto. Agora é pau. Adriano, Imperador, ou Luiz Fabiano. Pô, que eu amava o Luiz Fabiano, brincadeira. E aí? Vou ter que votar no Adriano. Sabe por quê? Porque os gols do Luiz Fabiano, outro dia a gente falou sobre isso, no de 0 a 10, qual foi o opção? Que tinha Luiz Adriano e David. Mais camisas 9? David. Não foi? Era Era essa disputa, Luiz Adriano e David? Não, é porque tinha alguma Tinham coisa que tinha vários e Ah. um dos votos é... eu acho que Centroavantes foi. do Brasil no século, assim, e que pesava também tudo que ele fez. E muita gente falando, caraca, o Luiz Fabiano fez 270 gols, sei lá, muito gol. Realmente é muito gol. Mas os gols dele não foram traduzidos em conquistas. Não, o Adriano tem mais título
com o título brasileiro de 2009, o Adriano tem mais do que o Luiz Fabiano tem com o São Paulo. O Luiz Fabiano ganhou uma Sul-Americana que ele não jogou os 2 jogos finais, porque um foi expulso, o outro estava suspenso. Então, assim, Até porque ele prefere ir pra briga. prefere pra briga do que fazer gol de pênalti. Mas então, assim, eu acho que ele é muito goleador. Ele tem no Brasil mais gols que o Adriano, inclusive. Mas o Adriano, eu acho que ele tem no Flamengo, ele representa mais conquista do que o Luiz Fabiano para São Paulo. Embora o Luiz Fabiano tenha muito mais gols do que o Adriano. E aí? Cara, é duro, velho, esse voto no Eu clube, porque eu acho que rolou uma adaptação aí, viu? Cara, no clube, o Luiz Fabiano jogou muito. O Adriano, Jogou muito. a gente tá falando, é 2009 Mas não contra o se resto. traduziu em título, né? Mas aí a culpa não é só dele, né? É, É 2009 contra o resto aqui, é isso que a gente tá falando. É um ano contra sei lá quantos. É um ano e meio, vai, que 2010 ele ainda jogou... Ah, do Adriano. Não, e antes também, ele Mas é ele campeão sai da Copa dos daqui e Campeões. a galera acha bom a troca. Ninguém sentiu falta tudo quando ele bem. foi embora. Não é verdade. Inclusive o pessoal queria enforcar o cara que trocou o Vampeta e o Reinaldo pelo... Depois, né? Depois Não, com a obra feita. na época. Na época, depois, com a troca época, feita. muita Mais gente pelo falou. Reinaldo e não pelo Adriano, né? Pelo Reinaldo, Adriano, pelo Vampeta, enfim. Mas... Eu tenho dúvidas. Mas é duro, assim, de fato a gente tá falando de um eu acho que pelo campeonato... clube o Adriano fez mais. Mas enfim. Pelo clube em 2009. Pelo clube. Cara, o acaba Luiz sendo Fabiano pelo clube. joga muito no São Paulo. É que eu Tudo acho bem, que o mas Vest tá falando de títulos. Não se traduz em título. Não se traduz em título. Traduz para uma Sul-Americana que durante muito tempo o próprio São Paulino ignorou, né? Enfim. Acho que passou a valorizar quando não veio título, não veio título, não veio título. Né? Uma daí tá, vez o Lugano foi no nosso saudoso Noite dos Craques, lá o programa que a gente apresentava com o Zico e com o Rivelino, e ele esculhambou a torcida do São Paulo por não valorizar a Sul-Americana. O próprio Lugano. E eu concordo com ele, pô. Você desvalorizar uma Sul-Americana é brincadeira. Mas Do São Paulo. o fato é que na época era isso mesmo. Mas enfim, a Copa do Brasil quando começou, o Grêmio quando ganhou a primeira, ninguém golava. E Tem o Rio São Paulo 2001, vai desvalorizar? né? Não tem Esqueceu como. aqui do Rio São Paulo 2001, do Luiz Fabiano. Né? Copa Sul-Americana 2002, tô querendo ver artilharias aqui, prêmios individuais. Eu achava que fica. Não, ele era Maior goleador brasileiro Ele era um do século excepcional centroavante, mas que o prime dele acho que veio também, em termos de título, foi no Sevilha, né? São Paulo acho que ele não arredondou em título. Artilharia, Copa dos Campeões 2001, Campeonato Brasileiro 2002, Campeonato Paulista 2003, Libertadores da América 2004, Copa do Brasil de 2012, Paulista de 2014. O que é isso? As artilharias do Goleador. Luiz Fabiano pelo São Paulo. É duro, velho. Eu acho também. Pra não ser 3-0, Ah, não vem com essa. vou votar no Luiz Não Fabiano. vem com essa. Vota pelo que você acha. Eu acho, Não me vem com essa... eu acho que tirando 2009, O Rubete não é você, é o Mauro Beto. tirando 2009, num geral, o Luiz Fabiano jogou mais no São Paulo do que o Adriano jogou no Flamengo. Cara, a gente falou aqui 5, 6 artilharias, velho, do cara. Tirando que ele fez muito mais gol, beleza, não traduziu em Eu título. vou de Luiz Fabiano. Ué, não é possível. Aí complicou. Ah, Chupa! Quer fazer graça, quer tá mudar o vendo? voto? Não, Agora muda. não vou mudar, não. Vamos bancar, juntos. O que eu sempre Morrer prego? abraçado aqui. Daí o que o pessoal fala é verdade, que a Tainá toda vez que desempatar, desempata pelo Formiga, já reparou? Que coisa As três mentirosa, vezes, As Vitor 3 Sérgio. vezes desse programa, ela desempatou 3 vezes, as 3 pro Formiga. O pessoal comenta. Se vocês não leem o comentário, mas eu Tu leio. lê. O pessoal comenta. tu lê e A traduz Tainá lá é pra nós. sempre, a Tainá é sempre time Formiga. Hoje tá aqui, ela desempatou 3, as 3 pro Formiga. É foda, é foda. É porque rapaz, as mas tudo pessoas bem. que assistem esse programa podem não acompanhar especificamente as minhas opiniões. Entendi. Só minhas opiniões. Mas eu valorizo muito bons trabalhos, Entendi. boas temporadas, não apenas título. Entendi. É a minha linha de raciocínio Verdade. assistindo Isso é futebol. verdade. Coerência. Então, eu vou no cara que apresentou uma coerência. longevidade, mandando muito Entendi. bem em muitas temporadas. Não, do e às que num vezes cara a que eu galera acho que ainda- foi muito bem, mas num curto espaço de tempo e pra um título, basicamente. Eu acho esse ponto muito forte, assim, o Adriano foi embora para a Europa, né, teve o auge dele lá, volta em 2009 e joga muito, assim, o campeonato absurdo, que eu acho que ele divide muito o protagonismo com o Pet ali, mas beleza, o campeonato é dele, isso não tem dúvida nenhuma. E com o goleiro também. Isso, com o Bruno, mas o protagonismo é dele, isso sem dúvida. Mas, cara, o Luiz Fabiano, acho que em fases totalmente diferentes, ele vai sempre entregando, ele foi goleador mais velho, mais ou menos, novo. Tá bom, é difícil mesmo. É Eu muito acho difícil, cara. mesmo. Apesar de eu achar o Adriano mais jogador que o Luiz Fabiano.
Aí acho que todos achamos. Inclusive, todos que estão aqui nos comentários, possivelmente, discordando da gente, também acham isso. Vamos lá. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6-5. Aí, É justo. acho que é justo, né? É justo. Rogério Ceni, Cicinho, Miranda, Lugano e Felipe Luiz. Mineiro, Petkovic, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Luiz Fabiano. Muricy ou Jorge Jesus? Muricy. Muricy. Eu trouxe aqui um negócio achando que Até ia gerar porque, um assim, puta debate, mas não é porra nenhuma. Não tem como, né? Os portugueses eles têm que, assim, os portugueses não, alguns portugueses técnicos por aí deram uma passada no futebol brasileiro. Negócio de educação e tal, de falar a verdade. O Hugo Jesus meteu que não tinha como o Neymar jogar. O Neymar jogou os 2 jogos. Então, assim, esse pessoal tá precisando Não, o falar a outro verdade. Vitor Pereira foi lá agora Então. dizer que não vejo mais ou menos jogos, sou muito Não, e cedo. agora ele Não, falou. e o futebol, Não. e aqui o Brasil, o Não, problema e é a agora- falta de e agora educação. ele Porque falou. ele mentiu. Não, e agora ele falou. Não, eu Entendeu? saí do Corinthians por falta de perspectiva. Por que não falou isso, cacete? Era só falar, e era verdade. Porque é mentiroso. Então, que era verdade, era Mas, só ele mas dizer. mentira não é educação, segundo ele. Não, deve ser. exatamente. Se você mentir falar. polidamente, pode, é? Exatamente. Me compre um bode ou... Vai-te embora, tchau pra vocês. Ai, lavar a louça.